Agora vamos falar sobre a série de grandes concertos da comunidade luterana de Blumenau e o primeiro seminário Parque Luterano. Para falar sobre esses assuntos, a Melita Bona, diretora artística, e o Rodrigo Dalmolin, produtor cultural, estão aqui com a gente. Melita, bom dia, muito obrigado, pela participação. Seja bem-vinda aqui na Rádio Itaberá. Muito obrigada, e é uma honra poder participar desse momento. Que bacana. Rodrigo Dalmolin, também muito obrigado pela participação. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês no Itaberá. Vamos começar falando sobre a série de grandes concertos, que elas têm um calendário já definido para esse ano, Melita, E como é que está esse calendário e essa programação? Bom, esse calendário ele é definido, na verdade, são 4 grandes concertos, 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. As datas do primeiro semestre já estão definidas. O primeiro grande concerto será no dia 22 de março, à noite, sábado à noite. Logo aí, então, É, exatamente, com uma grande organista, Janine Mundstock, que vem de Porto Alegre, é mestre em órgão, e que vai nos apresentar esse primeiro grande concerto. E o segundo grande concerto deve acontecer no dia 14 de junho, com um grupo de música medieval e renascentista, o grupo Cantos Firmos. Então, uma coisa bem diferente do primeiro. Como é que tem sido, durante as apresentações que já foram realizadas, a participação da comunidade nesses concertos? A gente pode dizer que é uma participação intensa, é de grande público, às vezes quase não tem mais lugar, ocupam todos os espaços da igreja, e a gente fica muito feliz que temos uma plateia tão interessada em música, de estilos de música tão diferentes. Lembrando que estamos falando da Igreja Luterana Centro, que fica ali ao lado do Hospital Santa Catarina. Exatamente. Uma estrutura toda remodelada, que tem uma acústica sensacional para apresentações musicais, de órgãos principalmente, de vocal principalmente, que chama atenção por tudo, Sim. Primeiro por todo o conjunto ali, que é aquela obra em si, e pelas apresentações são sensacionais, fabulosas. Exatamente. Assim, e o restauro envolveu também a colocação de telas de TV internas. Então, os repertórios que estão sendo executados, eles aparecem nas telas. Quando o organista toca lá em cima, ele é filmado, ele aparece, você pode estar lá embaixo, mas você pode ver o organista tocar. Então, olha que legal. Uma porção de técnicas e recursos que foram inclusos, que é fantástico. Olha, se você não foi ainda, está convidado, Dia 22 já tem o primeiro, a partir das 8 horas da noite, 8, Eu acho que é 7h30. 7h30, 19h30, então? 19h30. 7h30 da noite. A senhora estava me dando a agenda, eu acabei interrompendo a senhora, Então já tem o primeiro no dia 22 de março, 7h30 da noite, na Igreja Luterana Centro, e aí já tem todo um calendário definido. Sim, exatamente, quer dizer, é fixo de que teremos 4 concertos, 2 com data definida, e o segundo semestre, as datas ainda estão abertas, mas serão 2 concertos também. Mas no início do semestre... Definidos conforme a agenda dos convidados, Exatamente, então depende disso. Exatamente. Bom, além disso, tem outra coisa espetacular também na Igreja do Espírito Santo, aí, que é a Igreja Luterana Centro. Que no sábado de manhã, às vezes você vem para o centro, Sábado, ou está em casa, o que eu vou fazer, Vá conhecer a Igreja do Espírito Santo, Porque tem uma visitação lá que é realizada aos sábados pela manhã, que além de você conhecer toda a estrutura, ser informado de cada detalhe, por que existe cada detalhe lá e todo o histórico daquela construção, também tem uma apresentação cultural, Exatamente. Esse digamos, uma programação muito interessante que vem acontecendo desde março de 2023. Desde lá, sem interrupção, nós tivemos música todos os sábados de manhã, das 10h30 às 11h.
esses concertos, eu chamo sempre de concertos matinais, né? Meia hora de música com os mais diferentes músicos, estilos. Já tivemos grupo de choro, já tivemos samba, aí tem música sacra, tem tudo um pouco, e também, às vezes, solistas, duos, trios, grupos. E esses concertos complementam a visitação monitorada, que começa às 9h30, no entorno da igreja, no interior, com explicação do órgão. Sempre tem um organista que explica o que é um órgão de tubos, como funciona. Às vezes até crianças tocam um pouquinho, podem experimentar. Então é tudo feito de uma forma muito leve e muito acolhedora. Que bacana, né? Fica o convite, né, gente? Não custa nada, né? Exatamente. Então, é de graça, né? Exatamente. Tanto as grandes apresentações como a visitação, é só comparecer. Exatamente, só comparecer. E muitas vezes, quando tem se a plateia assim o desejar, pessoas que chegam só na hora do concerto, né, das 10h30 às 11h, após o concerto também tem mais um grupo, se formar um grupo, há mais uma visitação monitorada. Ai, que bacana. Muito legal. Olha, é uma grande visitação. Com certeza, se você for, você vai ter ali uma grande apresentação, uma informação cultural gigantesca, né? Exatamente. Sobre a Igreja do Espírito Santo. Isso aí independe da sua religião também, né? Sobre a Igreja do Espírito Santo, sobre todas as suas particularidades da obra também. E, além disso, ainda as apresentações culturais. E também eu acho que é importante a gente comunicar ao público que não precisa ser membro da comunidade para frequentar. Às vezes as pessoas me dizem, Melita, não vou lá porque não é a minha igreja ou não é a minha religião. Eu digo, mas não tem nada a ver, né? Nesse momento, a igreja abre as suas portas como patrimônio histórico, como local de apresentações. Então, isso tem uma outra conotação. Não existe naquele momento um ofício religioso. É só a música, a visitação e aquele momento realmente histórico. É a cultura que está evidenciada nesse momento, né? Rodrigo dá um molinho e vem por aí o Seminário do Parque Luterano. Explica o que é esse seminário, qual é esse objetivo dessa promoção. Então, Jorge, obrigado pela oportunidade. O conceito do Parque Luterano, ele nasce depois do restauro da Igreja do Espírito Santo, né? Ali em 2022 foi feita a entrega do restauro do templo da comunidade luterana Blumenau Centro, e aí se percebeu como poderíamos levar a qualidade de restauração que teve no templo para todo o entorno, para todas as outras áreas, né? Desde a secretaria, que é a casa paroquial, que é até uma edificação mais antiga do que o templo, o salão paroquial, a capela mortuária e o próprio cemitério, que também é histórico. Então, encaminhamos um projeto para a Lei de Incentivo à Rouanet para a construção de projetos arquitetônicos para a revitalização de todo esse sítio histórico, que nasce lá na Alta Stadt, lá no início da colônia. Esse território já é um território histórico e ali no próprio cemitério a gente tem os nomes das famílias, a gente até sinaliza que todos os nomes de escolas, de fábricas e de ruas da cidade estão sepultados ali naquele cemitério histórico. Então a intenção do seminário do Projeto Parque Luterano é apresentar para a comunidade o que está sendo planejado para aquele sítio histórico. A gente está com um grupo de trabalho multidisciplinar entre engenheiros, arquitetos, historiadores, engenheiros florestais, pessoal planejando a melhoria para esse equipamento, e o seminário ele seria o momento de que os projetos na fase do estudo preliminar, que é a fase que se está, vão ser apresentados para a comunidade, desde a comunidade luterana a toda a sociedade. As pessoas interessadas em conhecer o que está se planejando para aquela área são convidadas a participarem. É momento de escuta, né? É momento de troca de informações, até porque os próximos 6 meses vão ser de detalhamentos. Então, se alguém tiver uma opinião, uma sugestão, uma crítica, esse é o momento que a comunidade se abre para a sociedade civil poder participar. E como faz para participar? É só chegar. O evento está marcado agora para o dia 18 de março, é uma terça-feira, é às 19 horas, também é aberto ao público, como todas as atividades que acontecem também na temporada de concertos. Ele é aberto ao público, não requer uma inscrição prévia, é só chegar, será no Salão Paroquial da Comunidade Luterana Blumenau Centro, que é a igreja ao lado do Hospital Santa Catarina, aqui na Rua das Palmeiras, né, na Alameda Duque de Caxias, a Rua Amazonas. Como é que funciona todo esse processo, né? Vocês têm uma previsão de aplicação? Então, nós encaminhamos um projeto encaminhamos uma proposta cultural para a elaboração dos projetos arquitetônicos e de engenharia.
Nós ainda não sabemos o quanto custará a obra, que de maneira geral esse é o primeiro pensamento que as pessoas têm. Poxa, mas o que será feito, quanto custará e em que momento será a execução? Nesse momento, a gente sempre comenta, tem uma comissão do Parque Luterano, que é de técnicos e de membros da diretoria e da comunidade, que esse é o momento de planejar, né? Que gratidão que essa comunidade tem de nós podermos ter recursos e tempo para planejar o futuro, né? É uma entidade ancestral, ela vem desde o início da colônia, mas tem um conjunto de edifícios que precisam de melhorar a sua acessibilidade, questões de segurança, de iluminação, trazer a contemporaneidade a esses prédios históricos. Então, ainda a gente não sabe sinalizar as etapas de obra, bem como o que custo isso terá. Justamente esse é o momento da qual nós estamos trabalhando, né? Os profissionais, eles têm a tarefa, ao final dessa proposta cultural, o que a gente chama de entregáveis, são os projetos aprovados nas instâncias, né, junto ao IFAM, a Fundação Catarinense, porque são bens tombados, bem como a Prefeitura, aprovados junto ao Corpo de Bombeiros, e os orçamentos e planejamentos de execução. Ao final do ano, a gente vai ter esses cadernos de projetos prontos e o planejamento para as obras em etapas, né? E é um avanço significativo, né? Certamente, até porque quando a gente lida com patrimônios históricos, a gente sempre tem que criar aquele senso de pertencimento com a comunidade, né? E ao mesmo tempo manter a tradição, mas também modernizar. Assim como a gente fez no templo, que ela foi respeitado todas as características originais, mas trouxe automação, trouxe os monitores de televisão, um sistema de som contemporâneo, uma refrigeração com automação. Então, a ideia é qualificar os lugares históricos, mas sempre com a tecnologia do tempo de hoje, né? Que é importante. Ô, Rodrigo, deixa aí então mais uma vez o convite, né? Para as pessoas que querem, têm interesse em participar. Então, o projeto da revitalização, os projetos arquitetônicos para elaboração do Parque Luterano vão ter, então, o seminário que vão acontecer agora no dia 18 de março, é uma terça-feira, a partir das 19 horas, no Salão Paroquial da Comunidade Luterana Blumenau Centro, ali na Rua Amazonas, ao lado do Hospital Santa Catarina. É aberto a todos que tenham interesse em conhecer o que está se planejando para esse local, aberto a toda a comunidade, né? As pessoas que gostam de história, gostam de memória, de arquitetura, que gostam da cidade e queiram participar, são todas convidadas. E Melita, fica o convite para amanhã, sábado, tem visitação na Igreja Luterana do Espírito Santo, né? A partir de que horas? 9 horas da manhã? Às 9h30 abre 9h30. e inicia a... Lembrando que é uma visitação guiada, né? Guiada, sim, As monitorada pessoas... no sentido das pessoas que têm todo um preparo para isso, para falar sobre esses significados dos diferentes elementos, das questões históricas, Sim. Quando surgiu o quê, quando foi colocado isso. É uma história muito bonita e muito interessante. Até porque a chegada da colônia culminou com o início da igreja, né? Então a gente tem todo um histórico por trás daquela obra, daquela construção, né? Eu sempre gosto de lembrar que tem uma coisa que eu acho bem impactante, que como essa igreja ela foi finalizada em 1887, né? O doutor Blumenau esteve presente no primeiro culto. Pois é. Então, isso tem a ver com a história. E eu queria acrescentar só um pequeno detalhe assim, importante. Nos grandes concertos, o Dalmo falou da acessibilidade, que nós temos audiodescrição nos grandes concertos. Então, isso é bem interessante também. Que auxilia... Convidando ao público que é cego, que tem essa possibilidade, o público de baixa visão também, tanto a tradução de Libras nos concertos, quanto a audiodescrição. Então, a acessibilidade é importantíssimo, né? Nesse sentido. No dia 22 agora de março, no mesmo dia que à noite temos o grande concerto, na parte da manhã teremos o coro da Cevale se apresentando lá de manhã cedo. Que bacana. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Melita, fica aqui os nossos cumprimentos a você, através de você cumprimentando todas as mulheres. E lembrando a você que está em casa, né? Amanhã é Dia Internacional da Mulher. Pegue a sua esposa, sua filha, sua namorada, sua mãe. Dê um pulinho lá, conheça, faça um passeio, conhecendo toda aquela estrutura, conhecendo um pouco da história, apreciando uma bela apresentação musical, né? Pois vai, leve para um almoço bacana, legal, para marcar e criar memória desse dia que é tão importante, né? Que será marcado pelo o músico que vai tocar amanhã. Ele se lembrou, ele vai incluir uma pequena homenagem às mulheres amanhã no seu repertório. Olha só, um atrativo a mais aí
nessa visitação. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, de graça, você pode ir, independe da sua religião, né, para fazer essa visitação guiada lá na Igreja do Espírito Santo, a Igreja Luterana Centro. Obrigado, Melita, pela participação. Agradeço também esse convite e essa oportunidade de falar para o grande público e realmente muito obrigada por essa oportunidade. Rodrigo Damolin, obrigado mais uma vez também pela participação aqui na Rádio Itaberá. Obrigado, Jorge. Um abraço, até a próxima.